Assim, é um período muito bom, desde que você pare de encher o saco das outras pessoas, aceite que as pessoas ao redor precisam evoluir, e que dessa forma, isso faz parte do processo evolutivo delas. E se você colaborar com isso, se você aceitar isso, se você permitir que cada pessoa viva muito bem a sua própria maneira, como diria Osho, né, provavelmente todo mundo vai chegar num ponto de alegria, de felicidade, de satisfação, e provavelmente você ainda vai se indagar, não, mas eu pago tuas contas, eu faço isso, eu mantenho você debaixo de um teto, você tem conforto, você tem aquilo. Adianta alguém ter tudo isso e não ter felicidade, não ter satisfação? Porque é mesmo que alguém viva ao teu lado infeliz? Então, para falar um pouquinho de touro agora, no mês de setembro, né? Vamos falar um pouquinho disso, falar um pouco de todos os signos, talvez, né? O que acontece no ano 9, no mês 9, para o signo de touro, né? Pensando aí que todas as pessoas do signo de touro, naturalmente são pessoas que, por terem um signo fixo, né, tem um nível de rigidez, né, tem uma questão de buscar estabilidade, são pessoas que costumam seguir, né, normas ou regras ou um sistema, às vezes, de uma forma muito inflexível, né, e também são pessoas que são, às vezes, muito, muito exigentes, sobretudo em relação a elas mesmas. E a gente sabe que setembro, né, é um mês que tem essa transição aí, sobretudo é um mês que tem uma energia maior, né, sobretudo do signo de Virgem, e que ali no final de setembro já entra para Libra, né, que também tem uma correlação com o Touro, né, porque o regente é Vênus, né. O que ocorre, né, num ano 9, no mês 9, para Touro? Tem essa questão de o que eu faço para me distrair? O que eu faço para me divertir? Né? Como é que eu me relaciono em termos de bem-estar, né, com o meio vigente? Qual que é a minha expectativa a respeito, né, das minhas relações? O quanto eu permito, né, qual o meu nível de permissão em relação a deixar que as pessoas passem por mudanças. Isso agora vai ser um grande conflito, talvez um grande desafio para as pessoas com essa energia em touro. Por quê? Qual o motivo? Porque justamente nesse mês de setembro, com essa energia dobrada em 9, né, na numerologia, é necessário passar por mudanças. E assim, as pessoas de touro não têm que mudar nada. Até porque elas não gostam de mudar coisa nenhuma. A verdade é essa, né? Mas assim, você permite que as pessoas ao seu redor mudem, porque você não precisa mudar. Você não tem que cobrar nada de ninguém sobre as suas regras, sobre você mesma, sobre você mesmo, né? As suas regras, a sua forma de viver é sua. É problema seu, né? E tá tudo certo. Mas vem aquela questão. O quanto essa inflexibilidade, o quanto essa exigência, o quanto essa necessidade de que as coisas estejam sob controle, que as pessoas ao seu redor estejam sob controle, faz com que você se torne inflexível em relação ao modo como as pessoas ao seu redor vivem ou deixam de viver. O quanto é doloroso, o quanto é dolorido, o quanto é difícil para as pessoas ao seu redor viverem de uma forma tranquila, viverem de um modo experiencial. Ah, mas eu faço assim, eu quero que as pessoas vivam de tal forma, né? Eu arco com as minhas responsabilidades, eu arco com as minhas contas, eu isso, eu aquilo. Ok,
ótimo, não tem problema. Mas isso não quer dizer que as pessoas não se desapeguem de você. E justamente por lutar tanto com esse desapego, justamente por resistir tanto, nesse período você vai ter que lidar com justamente o desapego. Que as pessoas ao redor naturalmente estão evoluindo, naturalmente estão buscando novas experiências, naturalmente estão buscando novas percepções, estão buscando ir talvez em um restaurante diferente, talvez ir num terapeuta diferente, talvez ir buscar um livro, uma leitura, ou ver um filme diferente, uma coisa que talvez você não aprove ou não goste, e ok. Mas a partir do momento que as pessoas estão evoluindo, isso significa que se você não evoluir também, provavelmente ou você não tem mais lugar na vida delas, ou elas não têm mais lugar na sua vida. E se elas não tiverem mais lugar na sua vida, o que isso significa? Provavelmente alguém vai ter que deixar a relação, né? Então, pensando nisso, né, nesse período agora de setembro, né, e provavelmente você vai ler em vários lugares, né, o signo de touro, né, enfim, que esse período de virgem é maravilhoso, né? Assim, é um período muito bom, desde que você pare de encher o saco das outras pessoas, aceite que as pessoas ao redor precisam evoluir, e que dessa forma, isso faz parte do processo evolutivo delas. Que se você colaborar com isso, se você aceitar isso, se você permitir que cada pessoa viva muito bem a sua própria maneira, como diria Osho, né? Provavelmente todo mundo vai chegar num ponto de alegria, de felicidade, de satisfação, e provavelmente você ainda vai se indagar, não, mas eu pago tuas contas, eu faço isso, eu mantenho você debaixo de um teto, você tem conforto, você tem aquilo. Adianta alguém ter tudo isso e não ter felicidade, não ter satisfação? Tu quer mesmo que alguém viva ao teu lado infeliz? É? Porque se é isso que tu pensa, talvez, né, tu tenha que se questionar a respeito do teu processo evolutivo. Ou então simplesmente admitir que teu ego é grande demais, né, para conseguir conviver com outras pessoas de forma tranquila, né? Talvez precise disso. E se você consegue aceitar que as pessoas podem viver a própria maneira delas, e de novo, no mês de setembro, né, no mês 9, no ano 9, o desapego aos seus critérios, o desapego às suas manias, o desapego aí ao seu excesso de idealização, vai fazer com que você consiga enxergar e aceitar as pessoas como elas são. E se você chegar, ou se você já chegou nisso, significa que você está naquele caminho do meio, que você está pelo menos muito mais próximo do caminho do meio, que é deixar os outros viverem a sua própria vida, a sua própria maneira, enquanto você vive da melhor maneira possível consigo mesma, né? Então, o mês de setembro é um pouco isso, para não dizer que é muito, e mesmo quando chegar ali no finalzinho, a gente ali pela entrada do Sol em Libra, né, também já vai trazer umas outras nuances também, sobretudo para quem é de touro, né, então o finalzinho do mês de setembro também vai trazer alguns questionamentos a respeito, né, dessa troca, desse convívio, desse bem-estar, e do que os outros exigem de você, mas também do quanto você exige ou espera dos outros, né, então também tem isso aí para quem é de touro. Bom, se você sentiu o chamado, gostou, né, leve em consideração que isso também serve para o seu ascendente em touro, se você tiver o ascendente, ou se você tiver um conjunto de planetas, de elementos ali em touro, né, leve em consideração que tem aí alguns princípios que precisam ser observados e que isso também vai mexer com você no mês de setembro, né. Se sentiu o chamado, vem com a gente, né, bom dia, boa tarde, boa noite, vem.